Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 29 de janeiro de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Consciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cósmico e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência da vivência da mega fraternidade. Hoje, nós estamos, então, com a honra de receber, no nosso programa de Conteúdos de Paradireito, o professor Maurício Salles, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, graduado em Engenharia Civil, especialização em Análise de Negócios e Informações, experiência em Projeciologia e Conscienciologia, como pesquisador da Projeciologia e da Conscienciologia desde 1991, professor de Projeciologia e Conscienciologia desde 93, professor itinerante do IPC desde 95, professor orientador do IPC desde 2002, editor da revista Homo Projector, integrante do colegiado técnico-científico do IPC. E hoje nós vamos trazer um tema para a gente estar discutindo aqui com o Maurício, é a reposicionamento cosmoético em favor da paz. Tá? Então, quem fala aqui é o Eliel. Eu vou passar, então, para a Marilza, minha colega de companheira, né? Colega não, é companheira com passageira evolutiva do nosso programa aqui, e aí deixar as boas-vindas para o Maurício também. Bom dia, nossos caros ouvintes, bom dia ao professor Maurício, ele é o companheiro, passageiro evolutivo e companheiro do programa já há bastante tempo, né? E como é que está, professor? Pode dar bom dia aos nossos ouvintes? Bom dia, ouvintes da RCI, internautas que acabam nos acompanhando também, né, pelas redes sociais. Olá, Marilza, Eliel. É sempre bom falar de paz, né? Ainda mais esse mundo conturbado de hoje, que é um bom tema. Professor Maurício, então vamos começar o nosso ping-pong? Vamos. Professor Maurício, por favor, explique para os nossos ouvintes qual o conceito de paz que o senhor vai usar, né, na sua palestra, e a paz é antônimo de guerra? Como é isso? Essa é uma pergunta interessante, né, Marisa? Porque muitas vezes a pessoa ela pensa em paz quando ela tem algum conflito, ela está em guerra, sofre alguma violência, aí que ela pensa em paz, né? E aí se convencionou para muitos que paz é sinônimo de guerra, é ausência de guerra, ausência de conflito, e não é assim, né? Hoje há estudos mais modernos que procuram desvincular o conceito de paz do conceito de violência e de guerra. Por quê? Porque estar em paz não é necessariamente não estar em guerra, né? É só isso? Isso é uma definição negativa, né? Você define paz pelo que ela não é. Paz é ausência de guerra, paz é ausência de conflito. Então, paz é muito mais do que isso, né? Ela envolve aqueles estados de serenidade, de lucidez, de autoconsciência, de benignidade, ou bem, né? A pessoa estar bem, fazer o bem, de pluralidade, ela está em contato com a diversidade, não só aquela vida monótona, uma coisa só, presa num mundo limitado, a transparência, a honestidade, o respeito mútuo com as consciências, a confiança, que é algo difícil, né? Muitas vezes a briga vem da falta de confiança, né? da desconfiança. O traforismo, que é o quê? Você vê as pessoas pelo que elas têm de melhor. A questão da intercooperação evolutiva. Então, paz é muito mais do que a ausência de guerra, né? Ela envolve aspectos que nós temos que trabalhar muito e são muito mais difíceis do que dar soco, dar tiro nas pessoas. Isso é fácil. Nós estamos acostumados, né? Tem um sociólogo norueguês chamado Johan Galtung, ele fez uma distinção interessante, Marilza, de paz. Ele criou dois conceitos de paz. Paz negativa, que é justamente essa paz que a maioria das pessoas conhece. Paz é ausência de conflito, paz é ausência de guerra. Define negativamente, é o que não tem. E paz positiva, que desvincula completamente a paz dos conceitos de violência e de guerra. E aí é o que a Conscienciologia muito estuda, né? O serenismo, o bem-estar, a autoconsciência, a benignidade, são conceitos mais positivos de paz. Estudar a paz pelo que ela é.
eu penso que é melhor assim, né, Marilza? Né? Virar as costas para o conflito, mas saber que paz não é só isso. Né? Sim, muito bom. Professor Maurício, posso fazer uma pergunta extra, mas o senhor fica à vontade. Me ocorreu Claro. aqui agora. O senhor já pesquisou alguma... Eu sei que o senhor é um grande pesquisador de vários temas. Nesse tema de paz, buscando esses novos conceitos para a paz, o senhor estudou alguma coisa sobre a Pax Romana, o período da Pax Romana? Estudei. E é até uma questão interessante, porque Pax, né, Pax também, né, Paz Romana. E aí, né, já até entrando em outra seara, Marisa, porque muitas vezes nós temos conceitos equivocados de paz. Muitas vezes o que nós chamamos de paz não é paz, é violência. E a Pax Romana é um desses exemplos, né? A Pax Romana, chamada Paz Romana. O que era isso? Lá em Roma Antiga, como é que Roma proclamava a paz? Ela invadia territórios, povos, trucidava e deixava as legiões romanas. E essas legiões, elas garantiam a paz. O que era a paz? Quem falar alguma coisa, quem ousar ir contra as regras era morto. Então é a paz romana, né, Mário? Isso é paz? Eu te pergunto. Passa longe da paz, isso é violência. Passa longe da paz, que é o objetivo da conscienciologia, né? Que a gente... Mas muitas pessoas ainda usam a paz romana até hoje, né? Tem. A paz para elas é na imposição, é calar a boca, impor medo, né? Força. Exatamente. É muito interessante. Ainda existe países aí que usam o modelo de Pax, da Pax Romana, para dizer que vivem em paz, e não é. Né? Paz pelo medo, pela guerra, pela imposição. Vamos falar da nossa paz, né? Que é melhor. Professor, a cultura da violência ainda predomina neste planeta? De que modo? Olha, infelizmente, predomina, né, Marilza, né, Léo? Não tem como hoje ainda negar. Nós estamos falando de paz, uma coisa muito recente, estudar a paz, falar de serenismo, né, que é a conscienciologia. Descontextualizar a paz antiga, né? Mudar o contexto do conceito de paz que existia antigamente. Que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, pode continuar. Mas é exatamente. Tem gente que gosta de falar, eu sou polêmico, né? Polêmico vem de guerra, né? Polemos, guerra, conflito. Então, ser polêmico é ser um guerreiro, né? E muitas pessoas adoram polêmica, adoram ser guerreiros, né? Então, muitas vezes, a cultura é realmente a cultura da guerra, a cultura da violência. Você pega expressões populares. Pessoas, você pergunta, né, como é que está? Hoje eu vou à luta. Não é assim? E vai mesmo, com todas as armas possíveis, a pessoa vai à luta. A vida é um campo de batalha. Né? Aqui em Minas, né, Marilza? Você conhece bem, dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Está preparado para tudo. Eu dei um tapa de luvas de pelica. Deu um tapa, é agressão, é uma agressão com sentimento de superioridade. Então, olha como é que as expressões populares os denunciam, né? Olha aqui, eu aprendi até aí, Maurício, a comer o produto mineiro, que é reconhecido mundialmente, que é o pão de queijo, no supapo, o pão de queijo do supapo. Você conhece também, né? Pega o pão de queijo assim e amassa com soco e dá gargalhadas com isso. É uma brincadeira, né? Essas coisas estão enraizadas na nossa cultura, né? Até hoje, pode parecer, tem exército, tem organização militar que vai para a guerra com o sacerdote abençoando. Então, vocês estão abençoados aí. Vocês podem matar à vontade, desde que matem para nós, né? E ainda existe coisas assim. Você pega aí, isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a paz. A maioria das cidades, principalmente cidades antigas, os monumentos principais das cidades. E monumento é memória, né? É aquilo que se quer evocar. E muitos monumentos eles estão em locais estratégicos, muito vistos das cidades. E a maioria das cidades antigas, os monumentos são bélicos. É gente com espada, faca, bomba, matando o outro. E isso é referência para as pessoas, mostrando que, olha, se eu precisar de você, olhe para isso. É isso que eu espero de você, né? Olha como é que isso traz a cultura da violência para nós. Hinos nacionais. A maioria dos hinos nacionais, eles são ódio à violência, ao sectarismo, ao racismo, de alguma maneira. Pega o hino da França. A melodia é linda, né, Marilza, Eliel? Mas olha a letra. É um banho de sangue, né? É a conclamação da vingança, de passar por cima, de matar. E as pessoas cantando em estádio, isso, 120 mil pessoas. Qual é o efeito disso? E as pessoas não percebem essa cultura que está enraizada, né? História em quadrinho, videogame,
essas lutas hoje que tem, de parecer negócio de gladiador, né? Que é MMC, essas coisas todas aí. Se eu perguntar, vocês conhecem quantos guerreiros na história da humanidade? O herói é o guerreiro, né? A cultura do herói geralmente é guerreiro. Assassino, matou gente. Se eu perguntar, a gente conhece muitos. Mas e pacificadores, pacifistas? Quantos nós conhecemos? Poucos, né? Então, o valor na sociedade ainda é o valor da guerra, é o herói, é o do assassino, é o guerreiro, e nós vamos, pouco a pouco, mudando essa situação. A respeito dos monumentos, professor Maurício, há uns anos atrás foi questionado isso, dos monumentos históricos serem muito baseados em representações de batalhas antigas, principalmente na Europa. E um sociólogo questionou isso. O que os historiadores responderam que aquilo era história, era cultura e era história do país e da humanidade. E ficou tudo por isso mesmo. Mas ele falou bem, né, Marilza? Uma hora não vai ser mais. Já foi. Uma hora não vai Fica ser de mais. registro. Então, você derruba e constrói uma coisa melhor para estimular as pessoas com referências melhores, né? Atualmente está havendo um debate aí, né? Desde que derrubaram, acho que foi ano passado, ano retrasado, derrubaram a estátua daquele escravagista lá de Londres, né? Derrubaram a estátua porque passou a ser vergonha, né? Uhum. E está tendo um movimento para que as estátuas dessas pessoas sejam jogadas para fora. Professor, é possível confundir violência com paz? O que é a pseudo-paz? É muito comum. Muitas vezes nós não percebemos as violências que nós fazemos. Nós não chamamos certas coisas que nós fazemos de violência. E ao não identificar nossa própria violência, nós continuamos sendo muito violentos no dia a dia. Então, por exemplo, tem uma violência que ela era mais restrita, hoje ela é muito comum, um tipo de violência que é chamado de desengajamento moral, violência por desengajamento moral. O que significa isso? Se você não está presente no ato da violência, não percebe o efeito da violência, você tende a ser mais violento. Hoje, os Estados Unidos tem drones, não tem, para atacar outros países? Quem está atacando é quase um videogame. Ele não está lá no local jogando a bomba, ele não está vendo sangue, ele não está sentindo aquele odor da putrefação, da destruição. Ele está numa sala, milhares de quilômetros de distância, pilotando um drone, joga bomba lá, de repente, depois bate o cartão e vai embora. Ou seja, a pessoa não se compromete com a violência que tem. Os campos de concentração nazista, as câmaras de gás eram assim, né? Desengajamento moral. Hoje, rede social é assim. A pessoa destrói o outro com o que ela posta em uma rede social, com o like que ela dá, mas ela não presencia a destruição que ela faz para o outro. E constantemente está alimentando, né? Retroalimentando aquelas redes de ódio, de intolerância, de violência, porque ela não percebe o efeito da violência. Mas nós sabemos, né, Maria e Eliel, independente da distância, nós nos conectamos com o outro e tem efeitos, né? Muitas interprisões estão sendo feitas ainda a partir disso, as pessoas não perceberam o efeito da violência que trazem. Outra coisa é muito comum hoje, infelizmente, é um mecanismo de desumanização. Eu dou um epíteto, um apelido para a pessoa, chamo a pessoa de uma coisa que eu não gosto, mas uma coisa que não é humana, não é uma consciência. Então, você é um animal, você é um demônio, você é um cachorro, você é não sei o quê, uma bruxa, você é um porco, coitado do porco, né? Um animal tão inteligente. Quando eu desumanizo, fica mais fácil praticar a violência. Por quê? Porque eu não estou praticando a violência contra um ser humano, é contra um porco, é contra um animal, é contra o capeta. E contra o capeta vale tudo, né? E as pessoas vão entrando nesses mecanismos de violência sem perceber esse tipo de situação. Aquela condição da obediência destrutiva. Alguém te dá uma ordem para executar uma violência, você faz, fala, mas não fui eu, foi meu chefe que mandou. Não tem como tirar o corpo fora, tem, Marilza? As repercussões são aí, né? Tem até debate na legislação, né, sobre a responsabilidade de quem puxou o gatilho, né? Mesmo obedecendo ordem. Mas, professor Maurício, vamos ver a nossa pensata de hoje? Vamos. Aí depois eu falo da pseudo-paz, que essa é interessante e pega muita gente. Sim, com certeza. Mas vamos dar sequência aqui, depois a gente coloca a pseudo-paz. Pensata. O que chamamos de civilização, olha como foi bem em cima do que o senhor acaba de responder, hein? O que chamamos de civilização é a cultura educativa da cosmoética e da paradireitologia vivenciada no cenário da natureza. O que o senhor tem a falar sobre isso? A civilização é justamente isso, né? A evolução consciencial, ela vem há muito tempo suplantando a evolução natural. Então, na natureza vale tudo, né?
Mas desde que as consciências elas começam a se agrupar, formam sociedades, formam grupamentos, começam a vir regras. E o que eu faço sozinho é uma coisa, o que eu faço em grupo é outra, né? E aí começa a se construir cidades, a civilização vem disso, né? Cidade, mas qualquer agrupamento que tem regras, porque a regra da melhor convivência, de como conviver melhor naquele grupo, já não sou eu sozinho. Então, eu sozinho faço qualquer coisa, mas quando eu tenho um grupo, eu estou numa sociedade, eu estou numa cidade, nós vamos compondo regras. As regras mais antigas, se vocês forem comparar com hoje, são às vezes até barbáries, né? Então, a própria civilização ela vem avançando, e a cosmoética é isso, né? O melhor, como trabalhar para o melhor comum, para o bem comum, e essas regras vão sendo constituídas, e as civilizações vão ficando cada vez mais amadurecidas, né? É o que se espera, né? O professor Valdo fez essa pensada porque ele dizia que se falava em civilização, nesse momento de vida atual do planeta, se fala em civilização, mas não é civilização. A civilização seria a cultura da cosmoética e da paradireitologia vivenciadas no cenário da natureza, sem agressões, sem destruição de floresta, e por aí. Mas nós vamos chegar lá, né, Marilson? Está caminhando, ainda não está nesse nível, mas... Vamos passar agora para o professor Eliel, que ele vai chamar os comerciais, né, professor Eliel? Quer chamar o comercial? Sim. Tá bom. Então, nós vamos agora, né, para os nossos comerciais, né? Lembrando sempre, né, que o Paradireito é para todos. E aí nós vamos repetir o endereço, né, para a gente estar aí sempre se comunicando dentro desse fechamento, que são os endereços da rádio, RCI AM 1320, e o Face sempre RCI, e o YouTube. Então, são acessos que todos nós podemos fazer, e nós voltaremos logo em seguida. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando em nosso bloco, segundo bloco, né? Dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso convidado, o professor Maurício Salles. E agora eu passo a palavra à professora Marilza. Bom, estamos de volta. Professor Maurício, vamos fazer o seguinte, o senhor termina de dar aquela resposta do primeiro bloco, por favor? É porque é um tema interessante, Marilza, porque eu acho que, infelizmente, algo que acontece com muitos de nós ainda é que confundir algumas coisas com paz e doença com paz. É o que eu chamei de pseudopaz. O que é isso? Há momentos em que a desrepressão, a pessoa descarregar a mágoa, o ressentimento, a inveja, o exercício da violência podem fornecer aparente sensação de realização e paz íntima. Não sei se já aconteceu com vocês também, nossos ouvintes. Aquele momento que você está muito com raiva de uma pessoa, aí vê ela se dar mal. E você fica pensando mal dela há muito tempo. A hora que ela se dá mal em alguma coisa, dá até que ela mereceu. E aí dá aquele alívio, né? Aquela sensação gostosa, né? Momentânea. Satisfação maligna, né? Satisfação malévola, né? É a própria, né, Marilza? Então a pessoa, agora eu fiquei em paz, porque aquela pessoa se deu mal. Aí você vai e está com raiva de alguém, chega na rede social e descabela a pessoa e sai dali feliz. Eu precisava fazer isso. Isso estava acabando comigo. E você acaba com as pessoas e aparentemente sente um alívio. E muitas vezes a pessoa ela entende que esse alívio é paz. Isso é paz ou doença? Satisfação malévola é uma doença terrível, né? E, infelizmente, é uma doença que está ainda em larga escala nesse nosso planeta. Muitas vezes, quando um grupo se move contra alguém, o exercício da satisfação malévola é muito grande se a pessoa não tomar cuidado, né? Linchamento, e o linchamento não é só jogar pedra hoje, né? Há várias formas de linchamento, de difamação, de degradação dos outros, onde as pessoas entram em correntes de ódio e saem dali aparentemente bem. Mas saíram muito mais doentes, né? E gerando doença no planeta. Com certeza. Então, não vamos confundir justiça, que a jurisprudência trabalha muito bem, com justiçamento, né? Não vamos confundir justiça com revanche, com vingança. São coisas completamente diferentes. Então, aparentemente, a pessoa tem um alívio, ela está em paz, mas cá para nós, é muito doente, né? Então, fazer mal para os outros não é paz, né? Agora nós vamos, esse segundo bloco, eu vou chamar o professor Eliel Queiroz, nosso companheiro de programa, para dar continuidade nesse segundo bloco. Professor Eliel? Obrigado, Marilza.
Maurício, uma coisa que me chamou muito no primeiro bloco e que eu achei muito interessante, antes de a gente pensar mais sobre isso, é quando você falou de, num planeta, a gente associar a paz com a ausência de guerra, e aí veio para mim claramente que nós temos uma cultura de ter as coisas, né? O belicismo tem isso, ele conquista terras, conquista espaço, então eu tenho isso. Desde o momento que eu tenho alguma coisa e ninguém vai tomar, eu posso até usar com agressividade isso, eu coloco isso como estado de paz. Tá? Paz com as minhas próprias coisas. E aí, quando você começa a trabalhar com o ser das pessoas, eu acho que a pacificação, ela começa dentro de cada um. É dentro de você que tem a questão da passividade. E isso transborda para o processo externo. E as pessoas ainda ficam presas muito no fator externo, em ter as coisas, e quando conservo essas coisas que eu tenho, mesmo dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de algum ambiente, né? Eu coloco que, se isso não está ameaçado, eu estou em paz. E aí, esse pensamento que veio, que eu achei muito interessante nesse bloco, e aí eu queria colocar já o processo mais consciencial, né? Quais os fatores impeditivos para a paz consciencial? A gente já levando para essa questão do condição de ser, de estar pacificado internamente. Isso que você levantou, Léo, hoje as teorias de paz, elas focam mais em teorias de progresso e desenvolvimento do que de violência. Porque mais importante saber as causas da violência é identificar as causas que levam à paz, do comportamento pacífico. O que é muito superior ao comportamento violento e muito mais difícil, a pessoa tem que realmente se virar muito mais para ela ser pacifista do que ser um assassino, né? Ser uma pessoa guerreira, né? Nesse sentido. Então tem a ver com o ser. E hoje também muito se estuda nessa questão da paz da ecologia, sustentabilidade do planeta, né? Um planeta sustentável, um planeta em paz. E muito que se entende hoje é o quê? Não é nem questão de recursos, de falta de recursos. É questão de quem dispõe esse recurso em favor de quem precise. Então, a questão não é ter recursos, porque o planeta tem recursos, mas é capacidade de doar esses recursos para que eles cheguem onde precisa, pacificando, né, a condição. Então, há um desequilíbrio ainda, e esse desequilíbrio leva à violência, e o desequilíbrio é íntimo, né? Que é a questão da pessoa não querer abrir mão de coisas que ela nem precisa, né? E aí, quanto mais falar de si, né, abrir mão de coisas de si. Então, tem tudo a ver, né, Leal? E o que impede a paz? É tanta coisa, né? Mas, basicamente, o quê? Impeditivo da paz. Levantar muros, criar fronteiras, estabelecer fronteiras, criar barreiras, criar guetos, isolar pessoas e mover-se contra o outro. Tudo isso impede a paz. Cada vez que eu estou levantando muros, eu estou indo contra a paz, eu estou separando pessoas. Cada vez que eu crio fronteiras, eu estou separando, eu vou criando raças, religiões, credos, e vou criando uma série de sistemas que acabam gerando violência, porque um acaba achando que é melhor que o outro, né? Meu lado é melhor, seu lado é pior. Meu lado do muro é melhor que o seu. Então, eu crio um muro que você é pior que mim, que eu não chegue perto de mim. Eu vou criando guetos, onde eu despejo os que eu considero os piores, né? Se eu não matar, pelo menos eu isolo e deixo ali naquela condição. E cada vez que eu me movo contra alguém, eu uso algum tipo de violência. A paz não é mover contra alguém, é se mover em favor de todos, de você e de todos. É um movimento completamente diferente. É um movimento de inclusão, mas não só incluir, integrar. Onde a oportunidade existe, mas a pessoa percebe essa oportunidade e ela vê que ela pode interagir com as outras pessoas. Então, tudo que leva ao isolamento, às fronteiras, aos muros, e a fronteira também é multidimensional, né? Por isso que a difusão do saber multidimensional é fundamental, acabar com esses gaps, né, Marilza? Multidimensionais, né? Onde tem consciência intrafísica, extrafísica, sofrendo por perder o corpo biológico, e quantas pessoas estão sofrendo e gerando violência, e sofrendo violência enquanto é isso. São vários tipos de fronteira, né? E qualquer coisa que eu me movo com agressão, eu viro uma consciência bélica, um homo belicosos, né? E nós queremos ser homo pacíficos, não homo belicosos, né? Então, tudo isso, né, Eliel, gera tantos efeitos, né? Então, é ciúme, é amor. Marilza já falou numa dos programas de vocês. Isso não é amor, né? Isso é doença, né? Amor é uma coisa completamente... Tem uma pesquisa a respeito do amor. Não é isso, né, Marilza? Isso é ódio, é posse. É tudo doença. Tudo doença. Então, é dinheiro, é posse, é tanta coisa que pode gerar... Com certeza. Conflito, né? Mas os fatores geradores geralmente são esses. São coisas que nós interpomos entre nós e os outros. Entre nós e nós, muitas vezes a pessoa terceiriza o autoconhecimento.
Então vai para uma religião, para um pastor, para um guru, isso é autoviolência, né? Quando a pessoa terceiriza a autopesquisa, terceiriza o autoconhecimento, mas tem tudo que nós vamos interpor também contra os outros, acaba gerando violência de várias formas. Eu querer possuir outro, querer possuir uma ideologia, querer possuir o que a pessoa pensa, querer possuir o corpo dela, a terra dela, o modo dela fazer, tudo isso gera violência, né? E são grandes impeditivos para a paz. Infelizmente, comuns ainda nas maiores sociedades do planeta. Não tão civilizadas, né, Marilza? Como o professor Valdo falou. Por isso, você falou uma palavra que eu achei bastante interessante, que é muito comum dentro da Consciologia, mas a pessoa que está assistindo aí para mim, para a gente, seria bom você talvez aprofundar e explicar melhor o que seria o Homo sapiens pacíficos. Então, o Homo sapiens pacíficos é uma espécie humana, o professor Valdo era muito específico nisso, né? O Homo sapiens pacíficos. De um cara ele já aponta, Homo sapiens, somos nós. É da nossa espécie, né? Mas é um refinamento da nossa espécie, o Homo sapiens pacíficos, aquele que será pacificado e será uma consciência pacífica algum dia. Então, quando ele coloca o Homo sapiens, ele quer dizer o quê? Que todos nós temos algo de pacificidade em nós. Em menor ou maior grau, nós temos, faz parte da nossa natureza. Só que, infelizmente, hoje o que prevalece em nós é o Homo belicosus, né? É o homem da guerra, da briga, da violência, mas não tem jeito. Nós vamos nos pacificar. Mais cedo ou mais tarde. Mesmo se fincar âncora, né, Marilza? Não tem jeito. A nossa natureza é uma natureza que vai levar à pacificação. Então, o Homo sapiens pacíficos é justamente essa condição nossa de, pouco a pouco, nos pacificarmos e ajudarmos a pacificar outras pessoas e a pacificar o planeta. Então, o Homo sapiens pacíficos, ele não vai contra ninguém, ele vai em favor de todos. E isso já é uma diferença muito grande, né? Respeitando as pessoas, cooperando, cada uma no seu nível. E nós temos o expoente máximo do Homo sapiens pacíficos, que a consciência estuda, a conscienciologia estuda, e é o parâmetro maior, né, da conscienciologia, que é o Homo sapiens sereníssimos. Digamos, o nosso nível de evolução humana, o Homo sapiens sereníssimos, popular serenão, é o ápice do Homo sapiens pacíficos aqui no planeta Terra. E todos nós estamos caminhando para isso, né? Uma consciência anônima, não porque ela quer fugir, mas porque ela não quer aparecer e ela faz assistência em larga escala, universalista, para todo mundo, para o planeta inteiro, sem precisar aparecer, pôr o nome dela, ajudando onde pode, de maneira que pode, e movendo todos os seus esforços para ajudar. Não tem como dissociar, né, Eliel, paz de interassistência, né? Não adianta falar assim, eu estou em paz, estou isolado do mundo e não fazendo nada. Isso é doença também, autismo de alguma espécie. A paz, ela é dinâmica, ela leva à interação, ela não leva ao isolamento e leva à interassistência, você se assistindo e podendo assistir cada vez mais as pessoas. Isso tem a ver com a ética, né? A cosmoética, uma ética cada vez melhor do entendimento, o que é o bem comum, o que é o melhor para as pessoas. Tem uma coisa que às vezes é muito comum, às vezes as pessoas confundir a pessoa pacifista como passiva, tá? Eu gostaria que você colocasse assim, uma pessoa pacifista, ela é muito dinâmica, não necessariamente ela é passiva, ela é obediente, sabe? Porque às vezes se coloca a questão da paz nesse sentido, que até é um sentido até meio religioso, né? De obediência, de simplicidade, de uma série de coisas, e a paz é uma coisa que é mais forte nesse sentido. Isso faz sentido o que eu estou falando? Eliel, paz não é pasmaceira, né? Nem passividade. A paz é ativa. É difícil eu falar atingir a paz. Como assim atingiu a paz? Então, tem coisas que não está fazendo ainda, né? Porque a paz é dinâmica. Então, o agente da paz é um agente dinâmico. Ser pacifista é muito mais difícil e complexo do que ser um guerreiro e um assassino. Para ser um assassino, dá uma arma na pessoa, automaticamente ela já sabe o que fazer. Para ser um pacifista é necessário um nível tão grande de reciclagens. Imagina só, Marilza, Eliel, vocês ouvintes. Vamos supor que hoje aconteceu alguma coisa no mundo, os serenões decidiram, eles não vão fazer isso, que eles não fazem esse tipo de situação. Mas vamos supor que, a partir deste momento, a violência, qualquer tipo de violência, fosse proibida no planeta. Não seria possível nenhuma coisa que eu fizesse, nenhuma manifestação minha, usando qualquer tipo de violência. O que eu faria nesse planeta hoje? Como é que eu conseguiria minhas coisas sem violência? Vocês conseguiriam? Alguém conseguiria hoje? Sem nenhuma violênciazinha, por mais sutil que seja? Isso mostra como a violência ainda está imbricada, né, na nossa vida, e nós temos que fazer uma série de reciclagens para que realmente eu possa falar de paz, de pacificação,
de Estado mundial, de era consciencial, nós estamos no começo, né? É o começo do começo do começo, e por isso que a conscienciologia ela traz o serenismo, o estudo da serenologia como norte, né, para nós conseguirmos fazer isso. Você colocando isso, acho que aí tem uma questão também mais conscienciológica, eu queria que você pudesse aprofundar mais, né? Qual o contexto, você acha que da cosmoética, o paradireito e a evolução da consciência caminha para a paz mundial? Como que esse paradigma consciencial pode caminhar para a paz mundial? Isso é inerente à nossa natureza. Muitos pesquisadores tentavam encontrar gênio da violência, a violência, explicar a violência, porque isso é do humano, não identificaram nada. A nossa natureza não é essa. A violência muitas vezes é cultural, que nós aprendemos, e nós vamos evoluir. A cosmoética vem nos mostrar isso. A ética, é claro, se eu pegar a ética de uma maneira geral, é uma reflexão que eu faço sobre o melhor agir, o melhor comportamento, sobre certos códigos morais. Agora, a ética que eu tinha, às vezes, 2.000 anos atrás nesse planeta, não precisa ser a ética que eu tenho hoje, né? Ela pode evoluir. O entendimento do que eu tenho, do que é o melhor, ele evolui. Então, Eliel, você pega a ética lá 1.000 anos atrás, um determinado grupo. Pela ética das pessoas, matar era normal, desde que matar fosse matar para preservar aquele grupo, porque aquele grupo se desse bem. Então, um assassino naquela época, ele era bem visto no grupo, e eticamente, talvez, para ele, para aquele grupo, era o certo, era o normal. Matar o inimigo, né? Matar as bruxas, matar quem estava invadindo. Na moral daquele grupo, na ética daquela pessoa, aquilo era normal. Hoje nós já vemos que a coisa não funciona assim, né? Se nós formos repetir certas condutas que eram consideradas éticas e até moralmente aceitas em um tempo atrás, hoje elas são inaceitáveis. Nós não podemos mais fazer isso. Então, a consciência evolui. E como ela evolui, o senso ético dela também evolui. Por isso nós falamos de cosmoética. É uma ética multidimensional. E aí nós precisamos de parâmetros, não só parâmetros da história, da sociologia, da medicina, da política, mas parâmetros multidimensionais e pluriexistenciais. Aí que dá para falar de cosmoética, onde eu faço esse balanço, onde eu faço uma retrospectiva das minhas várias vidas, dos grupamentos em que eu vou indo e vindo, eu pego minha autoconsciência multidimensional cada vez maior através das projeções, do parapsiquismo, e aí sim eu monto um cenário do que é o melhor. E eu vou agir disso independente do lugar, da dimensão. Então a nossa cosmoética ela vai evoluindo. Os paradireitos vêm disso, vão sendo mais entendidos, né? Porque a paz é um paradireito de todos, vocês concordam? Só que, infelizmente, ainda não está. Mas é um para-dever meu. Até que seja um para-direito efetivamente universal de todos, quem tem um pouco mais de lucidez tem um para-dever de ser cada vez mais pacífico, menos violento. Isso está na nossa mão, né? Certos para-deveres, né, Marilza e Eliel, estão na nossa mão. E, infelizmente, o direito devia ser uma coisa universal. Mas ele é institucionalizado para mostrar para as pessoas. Às vezes, forçar as pessoas a falar, o caminho é esse. Se você não faz espontaneamente, certas regras são criadas para te forçar artificialmente a segui-las, pelo menos na marra, né, até que você entenda de alguma maneira e vá fazer isso espontaneamente. E todos nós, espontaneamente, vamos ser mais pacíficos, né? Mais cedo ou mais tarde, a sociedade vai caminhar para isso. Hoje está longe, né? Mas com a reurbanização que vai vindo aí, é para isso, né? Para trazer tudo aqui, para fazer um grande tratamento aí para o planeta, para caminhar para uma pacificação cada vez maior. Beleza. Então, nós vamos, para a pensata, para a gente, né, só discutir, para a gente fechar esse segundo bloco, tá, Maurício? Eu vou ler a pensata, né? As dores do gatinho e da criança, difíceis de serem justificadas, são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do cosmos. Tal providência inicial depende também da educação geral, segundo a paradireitologia. Você poderia comentar? Ali já está engrifado, né? Quem for ler a pensada está em negrito lá, educação geral, né? E a educação é fundamental. Nós falamos aqui de paz. Uma das bases da paz é a educação para a paz. Hoje eles falam de comunicação não violenta, né? Mas é educação para a paz, não educação para a guerra, como nós temos aí para a violência. Educação é a base de tudo. E aí ele fala ali do gatinho, da criança, digamos assim, a gente pode fazer uma analogia, são consciências naquele momento mais vulneráveis, né? E pela vulnerabilidade, elas ficam mais à mercê do meio, das pessoas, das violências. E são realmente, elas recebem muita violência. E uma consciência educada, mais lúcida,
ela não vai fazer violência contra ninguém, muito menos contra os mais vulneráveis, né? Educação não é instrução. A pessoa pode ter instrução de pós-doutorado e é muito mal educada evolutivamente. Ela é violenta, ela faz mal, ela pega e ignora os vulneráveis, ela não dá oportunidades, ela é sectária, é só para o seu grupinho. Então, não tem sentido, né, você falar que é uma pessoa madura, sendo que você é violenta, com quem não pode se defender, com quem tem menos lucidez. O gatinho lá, coitado, né? Com o leão não vai fazer, né, Marilson? Com o gatinho faz, né? Mas se chegar um leão na frente dele, um felino maior, não vai fazer. Como uma criança faz gato e sapato, uma pessoa que às vezes é mais corajosa que ele, mais forte que ele, não vai fazer. E quantos grupos vulneráveis hoje na nossa sociedade são vítimas de violência há séculos, há milênios, e continuam sendo vulneráveis porque nós não damos atenção a eles. E são marginalizados, são objeto de violência. E muitas vezes nós nem olhamos para esses grupos, né? Viramos a cara, não, eu quero olhar para o Serenão. Para o Serenão eu olho, mas para essa turma eu não quero olhar, né? O professor Waldo Vieira, ele coloca no Homo Sapiens Pacíficos, no livro. Não adianta de nada reverenciar o Serenão virando as costas para o assediador. Se eu não faço assistência, eu não vou evoluir, né? E fazendo violência, eu armo a interprisão. Literalmente armo, né? É uma arma contra mim. Todo armamento é ruim, né? E exatamente. A educação é a profilaxia contra isso tudo. Beleza, Maurício. Então, eu vou fazer aqui o fechamento desse bloco, né? E aí depois a gente volta nos comerciais. Vamos agora a uma pausa, né? Para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe pelo endereço, né? Da rádio RCI AM 1320, Face sempre RCI, e YouTube da Paradireitologia. Lembrando, o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, voltamos a apresentar o programa, né, Conteúdo para Direito, da RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando, então, no nosso último bloco, infelizmente. Dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso convidado, o professor Maurício Salles. Agora, passo a palavra para a professora Marilza, para o nosso último bloco. Professor Maurício, eu aqui de novo. E vamos continuar o nosso programa. Estamos chegando, né, no último bloco. Professor Maurício, explica para mim o que é Reubex e qual a relação entre a Reubex e a paz. Essa paz que o senhor vem propondo, né? O Reubex, Reurbanização Extrafísica, é um grande processo de assistência planetária, que está no começo, né? Ainda vai muito tempo, de trazer, dar oportunidade para renascerem consciências extrafísicas que há muito tempo não tinham oportunidade de ter uma vida nesse planeta. Então, ficaram ali séculos, às vezes milênios, em bolsões muito de fanatismo, de antagonismo, de violência, de autoviolência, de sofrimento, paradas literalmente no tempo, né? Algumas paradas ali séculos, outras milênios, e aí não tendo oportunidade de perceber a evolução que os grupos que estão vindo renascendo estão tendo. E elas acabam criando nesses bolsões, elas ficam ali num ciclo vicioso, né? Num holopensene, só se retroalimentando das suas patologias. E criando bolsões também que se ligam aqui ao planeta, que vão também alimentando uma série de patologias, de grupos, de pessoas no planeta. Então, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, esse movimento se intensificou de renascimento sem massa dessas consciências, e vem de tudo, né? Fanáticos, crédulos, belicistas, bárbaros, né? Fazendo o que eles sabem fazer de melhor, que é o que eles faziam na época. Então, vindo renascer no planeta para serem tratados. Então, a reurbanização extrafísica é um grande processo de tratamento consciencial patrocinado por esses homo sapiens sereníssimos, serenões. Então, algo muito bem pensado, né? Então, o que está acontecendo com o planeta com esses renascimentos em massa? Aparentemente, o planeta voltou a estados até que nós pensávamos que já tínhamos passado, né? Em termos de fanatismo, de violência. Por quê? Porque essas consciências estão renascendo e elas eram violentas. O mundo delas era o mundo da violência, era o mundo da credulidade, era o mundo do fanatismo. E elas vêm com esses valores ainda. Para quê? Para aprenderem que as coisas podem ser diferentes. Então, vocês repararam que de uns tempos para cá, os crimes violentos, até bárbaros, né, coisas muito bárbaras, voltaram a acontecer?
processo de fanatismo muito grande, de ideologias extremistas muito grande, se proliferando hoje no planeta novamente, isso é reflexo dessas consciências que estão vindo para serem tratadas. Essa é a reurbanização extrafísica. O que se espera disso? Que elas encontrem referenciais mais saudáveis, mais atuais. Pessoas, consciências que estão aqui nesse planeta, que podem oferecer para elas uma referência que elas não tinham na época delas, onde elas pararam, digamos assim, de evoluir, pararam no tempo. E se espera que essas pessoas possam ajudá-las. É um processo de grande terapia. Isso vai durar muito tempo. São idas e vindas. Só que, o que acontece muitas vezes? Elas encontram essas consciências e, ao invés de ver nelas referenciais de paz, de saúde, de homeostase, elas acabam embarcando na violência que essas consciências reurbanizadas trazem. E, ao invés de ser um referencial diferente, vira um referencial igual e ajuda a aprofundar a doença, né? É aquela condição de uma pessoa que fala em paz e apoia correntes e grupos que defendem armamentos. A pessoa fala em paz, fala em conscienciologia, fala em liberdade, fala em melhor para o próximo, mas ela apoia aqui grupos que apoiam armas. Não é incoerente? Aí vem uma consciência reurbanizada para ser tratada para ela e ela está apoiando arma. Vai adiar o tratamento, né? Então, por isso que é um grande processo de pacificação multidimensional a reurbanização extrafísica. É dar oportunidade para que muito do belicismo se expresse para ser tratado, para ser melhorado. E isso, com esse ciclo de renascimentos, aos poucos, isso vai ser diluído. O desarmamento, a queda do fanatismo, a pessoa conseguindo ver melhor o outro, respeitando mais, assistindo mais. Mas é um processo longo, né, Eliel, Marilza? Ainda são muitos ciclos aí. Por quê? Porque, infelizmente, ainda, os médicos que elas vieram encontrar estão dando doses para elas aí, não de saúde, de alimento do belicismo ainda. Então, os próprios terapeutas vão ter que se tratar muito, né? Renascendo ainda para trabalhar isso. Mas os serenões contam com isso, né? Então, o processo de terapia para todo mundo, para quem vai receber e acolher essas consciências e para as consciências que vão ser tratadas. E por isso que é a interassistência, né? Então, nós temos que reciclar muitas coisas em nós para receber bem essas consciências reurbanizadas, para que elas efetivamente sejam melhor tratadas. Nem a conscienciologia ela vem se propor a fazer isso, né? Que nós tenhamos uma série de reciclagens para poder acolher melhor e trabalhar lado a lado com esses amparadores, evoluciólogos, serenões, nesse grande processo de paz, de pacificação e de assistência multidimensional, que é a reurbanização extrafísica. Quem quiser ler melhor isso, o professor Valdo Vieira escreveu um tratado, Homo Sapiens Reurbanizados, que trata bem dessa questão das superpopulações, dessas consciências sendo trazidas e como nós podemos ajudar de uma maneira melhor. É um processo de paz, não é? É pacificação de uma série de bolsões belicistas aí, fanáticos de todo lado, que estão sendo colocados em movimento evolutivo. E evolução é saúde, né? Estagnação é conservadorismo. Tudo que eu conservo apodrece. Tudo que eu quero conservar demais, eu vou usar algum tipo de violência para conservar. Evolução é progresso, é desenvolvimento. E, às vezes, nós somos a propaganda contrária daquilo que nós proclamamos, né? Com uma série de conservadorismos, de tradicionalismos, de posturas que tem que mudar e nós não mudamos em nós. Então, por isso que eu falo que trabalhar com paz é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Porque eu tenho que mudar muita coisa em mim para realmente começar a tentar entender o que é paz e ajudar as outras pessoas com a pacificação. O importante é a gente saber que é possível, né? Pode ser difícil, mas é possível, né? Não, e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Agora, por que ser mais tarde? Já que nós temos lucidez para isso, por que não começar esses passos mais fortes agora? Professor Eliel, quer fazer a pergunta 6? É uma coisa que é interessante, Maurício, a gente curiosidade de saber assim, quais são as bases, né, para a gente assumir um comportamento pacífico? Qual que é a sua visão, né, das bases para assumir esse comportamento mais pacífico no nosso dia a dia, na nossa vida? A base ela é muito complexa, então são vários fatores e vetores, e não só isoladamente, às vezes, não quer dizer muita coisa, mas é um conjunto. Então, por exemplo, ter autoconsciência cosmoética. Ser autoconsciente da sua própria cosmoética, uma ética cosmoética cada vez mais multidimensional, que faça o melhor para cada vez mais consciências. A benignidade, que é o bem comum, né? Fazer bem para si, fazer bem também para as outras pessoas, tirar a satisfação malévola, né? A violência. A conscienciofilia, gostar das consciências, tomar mais gosto pelas consciências, independente de quem elas sejam, de qual dimensão, de qual partido, de qual credo, de qual raça, de qual gênero. A cooperatividade,
cooperar mais do que competir. A competição, geralmente, ela envolve violência, envolve muitas armas. A cooperação, ela traz mais resultados. É mais difícil, mas ela traz melhores resultados. A paz, ela envolve muita cooperação. A evolutividade, contribuir para que as pessoas progridam, evoluam, tenham oportunidades. E nós podemos medir a pacificação pela evolução, né? A evolução é progresso, é desenvolvimento. Ficar marcando passo muito tempo está na contramão da paz. A interassistencialidade, você assistir você e aos outros. A mediação de conflitos, né, Eliel, Marilza, tem a ver com a juriscons, né? Então, tema moderno, né? Aprender a ser um mediador de conflitos, onde você vai trabalhar para o melhor possível para as partes envolvidas. Até chegar ao ponto de não ter mais partes, né? Haja a integração, a neofilia, a abertura ao novo, evitar aquele medo, e as coisas vão mudar, é diferente, deixa eu me apegar ao meu passado. Uma das coisas que mais geram violência é o passado, o apego ao passado, a orientação pelo passado. Nós temos que ter orientação para o atual e para o futuro, né? É o presente e o futuro. Por quê? Não sei se você concorda, Eliel, Marilza também, e Renato, que está aí nos apoiando nos bastidores. A nossa memória desempenha um fator forte nas nossas violências. Porque, geralmente, quando eu penso em alguém, eu penso no passado dele, vem alguma picuinha, alguma rusga, e é difícil reparar isso. Você pode, às vezes, trabalhar com mediação, mas quando vem a memória daquele problema, às vezes vem aquele sentimento de violência, de injustiça, de algum tipo de ressentimento, de mágoa. Então, é necessário sanear a memória, né? Orientar nosso relacionamento para o presente e para o futuro, né? E não é fácil, né? A memória, ela muitas vezes leva a pessoa, ela entrincheira a pessoa em uma série de ressentimentos, de mágoas e de violências. As reconciliações, reconciliar, fazer novos tratos, né? Retratar, fazer novos tratos com as consciências, reparar as coisas que nós fizemos. A serenidade, esse estado de imperturbabilidade, mas não uma serenidade tóxica, através de química, de imposição, que a Marilza falou da paz romana, da satisfação malévola, a serenidade da benignidade, da assistência, do melhor para todos, da lucidez. A solidariedade lúcida, em que eu sou solidário porque eu quero ajudar a pessoa pelo melhor dela, trabalhar em conjunto, sabendo o que estamos fazendo em relação a isso. O traforismo, o que é o traforismo? Se apoiar no que as pessoas têm de melhor. O amparador não faz isso? O que a pessoa tem de melhor? Eu lá no momento terrível da minha vida, onde eu estava lá destroçado na minha evolução, alguém me deu a mão, apostou no melhor de mim. Porque se eu apostasse no pior, eu estava naqueles bolsões degradados até hoje. E quem pode falar que não foi resgatado assim? Porque alguém viu o melhor de nós e apoiou no melhor e não no pior. Se eu olho o pior, nós estamos todos perdidos, né? Nós vamos estar aí parados aí em idades médias conscienciais há muito tempo. E a universalidade, que é o universalismo, é entender que a diversidade e a pluralidade, elas são saudáveis. Nós não precisamos ter medo do diferente. E nós vamos evoluir com a diferença, interagindo com pessoas diferentes de nós, com grupos diferentes, com ideologias diferentes, credos diferentes, gêneros diferentes, e aprendendo. Eu não tenho que me comportar igual a uma pessoa, mas eu posso respeitá-la, conviver com ela e juntos aprender algo diferente, fazer algo novo a partir disso. Eu vejo muitas pessoas falando de universalismo, mas desse modo. Eu te respeito. Respeito quem você é. Respeito suas convicções, suas tradições. Mas eu aqui, você ali. Não se aproxime de mim. Isso não é universalismo, né? O universalismo pressupõe aproximação. E essa aproximação é que leva à interassistência, ao desenvolvimento aí dos grupos. E tem sentido a pessoa ser preconceituosa e ser racista? Por exemplo, nós já fomos homem, mulher, outros gêneros, branco, amarelo, vermelho, já tivemos nessa dimensão, em outra, em outros planetas. Eu sou a síntese da diversidade, de ter experimentado vários desses tipos de conceitos, ideologias, raças, tudo em mim. Eu sou a síntese disso tudo. Tem algum sentido eu ser preconceituoso? Tem sentido eu discriminar gênero? Tem sentido eu discriminar raça? Sendo que eu, em síntese, já fui e sou isso tudo? Isso tudo constitui quem eu sou hoje? Às vezes nós nos arvoramos e nos armamos em uma série de bobagens, né? E perdemos a noção da consciência, que é muito superior a isso tudo, né? Então, a pacificação vem da conscienciofilia, da autoconsciência, entender quem cada um é, quem nós somos, e conviver com cada um com o que tem de melhor. E aprender com isso e fazer um mundo cada vez melhor, e, se possível, entrar mais rápido na Marilza, na era consciencial, né? Nós não precisamos aí colocar âncoras quanto a essas coisas. Só que, às vezes, nós somos,
ingênuos quanto a isso, né? Compramos muitas coisas aí que vão contra a evolução. Nós vamos remando contra a evolução. Que tal ir em favor da evolução? Ir em favor da evolução é ir em favor das consciências, seja quais forem, quem forem, do jeito que forem. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar da maneira, sem querer doutrinar, inculcar, prender, manipular, segurar essas pessoas em mim. Isso tudo tem a ver com pacificação, né? A paz é um componente com esses vetores todos aí, por isso que é mais difícil do que guerrear, né? Eu guerrear, eu vou lá, te domino, imponho as coisas, te converto, e acho até que te mato e você morreu. Mas olha a interprisão disso tudo, né? Pacificação não é interprisão, é liberdade, né? E a liberdade mais difícil é dar liberdade à pessoa ser quem ela é, e respeitar isso e conviver com ela. E nós vamos aprendendo, né? A Conscienciologia procura nos ajudar a compreender, entender essa situação e vivenciar esse tipo de situação. Professor, agora nós vamos para a sua seara. Explica para a gente o que é a projeção consciente e de que forma a projeção consciente pode contribuir para a pacificação do planeta, a pacificação da própria consciência. A projeção consciente é a capacidade e também o ato de você sair lucidamente do seu corpo físico, usando outros corpos, que aqui na Conscienciologia nós chamamos de psicossoma, corpo emocional, mental soma, corpo mental, e acessar outras dimensões não físicas. Então, é um processo de autolibertação, né? Não há como a pessoa se autopacificar sem se multidimensionalizar. Porque enquanto eu estou preso no meu corpo físico, eu estou cometendo uma violência contra mim. Não, Marisa? Marisa fala de casa, Marisa é projetora lúcida, aí, escreveu livros. É uma autoviolência, né? A pessoa ficar presa ao seu corpo humano, ao seu corpo físico, e limitada em relação a isso. Então, a projeção consciente, lúcida, essa experiência de você acessar outras dimensões, e o parapsiquismo também, de perceber outras dimensões, ela pode te dar uma noção melhor de quem você é, de quem os outros são. Você acessa também, pode acessar de maneira melhor suas experiências pretéritas, fazer essa retrospectiva de quem você é, quem as pessoas são. E você entendendo melhor quem você é, quem os outros são, você para de lutar contra você e contra os outros. E o seu senso ético, aí você pode falar em cosmoética. É difícil falar em cosmoética sem se projetar, né? Sem ter parapsiquismo. É mais abstração, teoria, elucubração do que a cosmoética em si. Às vezes até inculcação, né? Que a pessoa vai introjetando valores e morais de outras pessoas. Então, a projeção consciente lúcida, ela pode te dar um nível de autoconscientização que te leva à autopacificação. E o interesse em melhorar as pessoas. E pacificar, desassediar, colocar mais pessoas em movimento evolutivo, dar oportunidades. Por isso que a projeção consciente é um grande instrumento de paz. É uma grande ferramenta de paz e que está na nossa mão, né? Não é algo ali... pode ser difícil, dependendo se a pessoa está ali mais enferrujada, mas é algo da nossa natureza. E se eu quero realmente me pacificar o planeta, ser intersistente, trabalhar com cosmoética, entender um pouquinho de para-direito, eu preciso recorrer à projeção consciente, né, Marilza? Senão, é só elucubração da minha parte, né? Eu costumo dizer, sabe, professor Maurício, que antigamente a ciência dizia que o ser humano tinha que sonhar. Eu digo que o ser humano tem que se projetar, porque o sonho, a consciência está dentro dos dois hemisférios cerebrais, elaborando o seu dia a dia, não evolui ali dentro. E quando ela se projeta, é quando realmente há o relaxamento neurológico, fisiológico, todo o processo dos contextos do soma, né? É com a projeção, sendo consciente ou inconsciente, mas a projeção consciente é muito melhor. Professor Eliel, quer ler a pensata e o professor Maurício comenta, por favor? Então, vamos lá. A epígrafe, né, é esperança, e ela fala o seguinte: as ciências cosmoéticas e a paradiretologia são esperanças e as ferramentas que dispomos para abolir, pouco a pouco, as crendices e os fanatismos religiosos deste planeta Terra. Não julgue a consciência leitora que isso seja mero visionarismo ou crassa impossibilidade. Considere a hipótese de que muitos outros planetas mais evoluídos já conseguiram tal façanha. O que esperamos? Poderia comentar? Maurício.
E tem a ver com essa última questão, né, da cosmoética. Não há como dissociar cosmoética de autoconscientização multidimensional. E paradireitologia, o entendimento do paradireito, o estudo, também sem autoconscientização multidimensional, senão ele vai ficar muito próximo do direito físico, né, do direito que a gente trabalha aqui. E quando uma pessoa tem esse nível de lucidez, ela entende realmente o que é o bem comum, o que é o melhor comportamento, o melhor para todos, as limitações que eu devo ter em função do outro. E eu vou respeitar o quanto que eu tenho que fazer, que muitas vezes eu omito. E o paradireito, ele vai ajudar a estruturar isso, né? Em termos de regras, de conhecimento, de noções, para que nós saiamos do fanatismo, das crenças que acabam limitando de alguma maneira. E é possível, porque o próprio professor Valdo Vieira coloca muito claro isso. Outros planetas, né, já vivem a era consciencial, então não é uma utopia, é uma realidade. Às vezes nós temos extrapolações, né, vislumbres dessa condição. E ele coloca ali a ciência cosmoética. Por quê? Em tese, toda ciência devia ser aliada da ética, não é? Pelo menos a ética. Mas, infelizmente, não é, né? Há muitos fatores antiéticos na ciência, né? De manipulação, de dinheiro, de dominação, de subjugação. E, então, a ciência cosmoética, a ciência do bem comum, é usar os recursos da ciência para o melhor, para mim e para todos. Isso tem tudo a ver com a cosmoética, né? E com o paradireito. E a conscienciologia procura ser uma ciência cosmoética nesse sentido, né? Ajudar as pessoas a evoluir, melhorar, se desenvolver e ter autonomia para isso tudo. Bom, vamos nos despedindo. Agradeço o comparecimento do professor Maurício no programa, ao professor Eliel, ao professor Renato, nosso diretor técnico, e aos nossos ouvintes, né? Eu agradeço muito e passo a palavra para o professor Maurício se despedir, e depois o professor Eliel faz o encerramento do programa. Agradecer a oportunidade, então, mas é um oásis falar de paz, né? E o convite. Vamos ser todos voluntários da paz, agentes mais justos da paz. Um abraço para vocês. Bom, chegamos ao final do programa. Eu, Eliel Queiroz e a professora Marilza de Andrade, agradecemos a presença do professor Maurício Salles, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação, e também queremos convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar para a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, Face Sempre RCI e YouTube da Paradireitologia. Até a próxima.